Prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para a continuação do estudo do livro do Apocalipse que ele nos deu. Este livro aqui. Nós vamos ler na Bíblia primeiro e depois nós vamos ler a explicação que é dada através do Espírito Santo. Nós vamos estudar hoje a terceira igreja de Pérgamo. Eu vou ler na Bíblia. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Essa é a parte da igreja de Pérgamo. Nós vamos agora para a explicação desse versículo na palavra da Bíblia para o livro. Pérgamo. Não negou a fé, apesar da presença do trono de Satanás, no lugar onde existia a igreja. Sustentava as doutrinas heréticas de Balaão e dos nicolaítas. Mesmo assim, ao fiel, ao arrependido, ser-lhe-ão dado o maná e a pedra branca, onde estava escrito o novo nome. Era uma cidade dada à idolatria mais do que em toda a Ásia. Nela havia uma colina de mais de 300 metros de altura, coberta de templos pagãos. E o maior e o mais importante era o templo de Zeus, colocado numa plataforma esculpida na rocha, dominando a cidade. Depois da morte de Alexandre, em 333 a.C., Átalo III, o último rei de Pérgamo, passou o reino em testamento a Roma. Lá foi estabelecido o culto ao imperador. Isso aconteceu muito antes do que em Éfeso e em Esmirna. Daí o verso 13 de Apocalipse, onde está o trono de Satanás. Essa frase. No ano 29 a.C., foi ali em Pérgamo
dedicado um templo ao divino Augusto e à deusa romana. Como a recusa de tomar parte no culto oficial era considerada alta traição, podem-se imaginar as dificuldades por que passaram os primeiros cristãos. Além de vários deuses adorados, Pérgamo era o centro do culto a Asclépio, o deus serpente das curas. O seu colégio de sacerdotes era famoso em todo o mundo conhecido daquela época. Conservas o meu nome. Apesar de tudo isso, os crentes de Pérgamo são elogiados por não se desviarem do Senhor. E convenhamos que eles vinham do paganismo, sofrendo fortes pressões sociais e religiosas para abandoná-lo e voltar às práticas pagãs. O martírio que deveriam sofrer é evidente. Tanto prova a citação do fiel Antipas, do qual só se tem notícia nesse versículo. Não se sabendo se ele foi morto por sentença judicial das autoridades ou por sublevação do popular. Antipas foi, sem dúvida, um dos primeiros mártires. Foi morto por se recusar a cultuar o imperador, embora Roma ainda não tivesse adotado a política de procurar cristãos para executá-los. A palavra grega para testemunha é mártis, que talvez já tenha esse significado nesse texto. Pois em Apocalipse 17, capítulo 17, versículo 6, a mesma palavra é traduzida por mártires de Jesus, às vezes. Tenho contra ti algumas coisas. A censura de Cristo vem sobre eles, porque a moral pagã influenciava grandemente, apesar da fé nele. Era a doutrina herética de Balaão. Balaão, profeta do Antigo Testamento, que foi coagido por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar os israelitas que o estavam ameaçando. Porém, Deus muda a maldição em bênção para o seu povo. Logo após isso acontecer, o povo esquece e se deixa subverter pelo culto idólatra a Baal Peor, pecado que foi atribuído a Balaão. Esse profeta, portanto, era aquele que simbolizava a idolatria e a imoralidade, a moda dos pagãos, grande e terrível pecado para Deus. A participação nas festas a deuses pagãos, não só comendo, mas sendo participante, é reprovada. Os gregos e romanos não tinham uma moral muito rígida. E praticar a prostituição podia ser tanto física quanto espiritual. Para eles, isso não era pecado grave. A advertência do primeiro concílio da Igreja em Jerusalém é para que os cristãos não judeus abstivessem-se da devassidão moral e de relações sexuais ilícitas. Para nós cristãos de hoje, isso pode parecer estranho, porque junto com a aceitação de Cristo, assumimos vida com a moral, padrão de vida elevado.
Foi necessária essa decisão do concílio, porque os cristãos daquela época eram provindos de um mundo onde isso não era nada grave. Onde surgiu a primeira igreja dos gentios, perto de Antioquia, havia um lugar muito bonito, chamado Dafne. As construções eram espaçosas e no centro erguia-se um templo dedicado a Apolo e a Diana. Lá, ao redor, havia um bosque de ciprestes e louros, com fontes, que era o recanto preferido dos ricos daquela região. Dafne era famoso por seu grupo de prostitutas sagradas, sendo bem possível que em Pérgamo houvesse um forte grupo de pessoas defendendo essa liberalidade praticada nas festas do templo. Portanto, arrepende-te. A exortação do arrependimento, diante dessa atitude liberal, mostra que toda a igreja é alertada pelo pecado de alguns. E o castigo pela desobediência seria terrível, pois o próprio Cristo os castigaria. Ao vencedor, a recompensa, o maná. No tempo de Balaão, Israel era alimentado pelo maná. Por isso, João faz a assimilação da ideia para indicar o maná posto num vaso e colocado diante do Senhor. Os judeus preservam a tradição de que o maná foi conservado em um vaso e milagrosamente preservado na arca. Quando o templo foi destruído, Jeremias ou um anjo salvou-o, e quando o Messias chegasse, ele seria de novo o alimento do povo de Deus. Isso encontra-se no segundo livro de Macabeus 2 e de Apocalipse de Baruque, capítulo 6, de 5 a 10, que são livros apócrifos, não estão na Bíblia. Pedra branca. No mundo antigo, os seixos tinham um sentido simbólico. Assim, uma pedra branca significava absorção por um júri, e a pedra preta, condenação. Usavam-se as brancas como bilhetes de entrada para festivais públicos. Esse é o significado que melhor cabe no contexto, um símbolo de admissão à festa messiânica. Quanto ao novo nome, é difícil a interpretação. Conferindo Apocalipse 3 e capítulo 19, pode ser os nomes de Cristo ou de Deus, ninguém sabe. Pode ser uma alusão também ao poder inerente desses nomes. O cristão participa desse poder e se apropria disso, de um modo que nenhum outro ser pode fazer. Sendo, porém, um novo nome dado por Cristo ao crente, como no caso de Abraão, que ficou chamado, era Abrão, chamou-se Abraão, e Jacó, também seu filho, era, etc. É a pedra branca, significava o direito de o vencedor entrar no reino de Deus, moldado num caráter todo próprio, pela graça do Rei. E aqui nós terminamos mais uma parte do estudo
que nós nos propusemos a fazer para vocês. Então, lendo a Bíblia e vindo para o livro com a explicação que nós estamos dando, vocês vão compreender o sentido que geralmente acham-se muito difíceis, o livro de Apocalipse. Mas estamos dando o máximo de explicações. E esperamos, então, que vocês possam aproveitar esse estudo com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o dono desse livro. Amém.